Quem não me conhece talvez não saiba, mas eu sou um dentista de mocho, atendo diariamente pacientes. Atualmente eu tenho muito menos atividade de lecionar, tenho muito mais atividade prática de atendimento mesmo, e nós acabamos adotando esse perfil para o nosso conteúdo, para que ele te ajude no consultório a resolver os teus casos. E é justamente o foco, né, do nosso episódio de hoje, né? O episódio da nossa live de hoje, assim, eu já tenho outra especialidade, eu já faço outra coisa. Por que eu vou trabalhar com diagnóstico? Por que eu vou trabalhar com estômago? Ou por que eu vou resolver as lesões dos meus pacientes? E é justamente isso que a gente quer mostrar. Como você vai fazer, em muitas circunstâncias, fazendo outra especialidade, para resolver as lesões dos seus pacientes, justamente porque essas lesões têm a ver com outras especialidades. Quer dizer, na verdade, o processo de tratamento das lesões, das patologias que nós vamos conversar hoje, eles estão diretamente relacionados ao atendimento clínico dos pacientes, passando por diferentes especialidades, passando por diferentes áreas, mas para que nós tenhamos sucesso na solução dessas lesões, para que você realmente seja o dentista que resolve, não é caso exclusivamente de estomatologia ou de cirurgia, pacientes que tenham que ser necessariamente operados. Em muitas circunstâncias isso vai estar envolvido, mas o nosso intuito é justamente mostrar que isso está inserido na prática clínica cotidiana, porque sem fazer essa prática clínica você não vai resolver a maioria dos casos que nós vamos discutir hoje. Outro ponto importante, assim, eu já tenho uma especialidade, estou focado nela, estou feliz. Qual é a motivação para resolver essa parte de lesões também? Primeira questão é que, assim, se você não resolver, você vai ter que encaminhar o paciente. Quando você encaminha o paciente, você está abrindo mão do paciente, está abrindo mão do atendimento, e você sempre corre o risco de o paciente não voltar. Mesmo que você encontre um colega que faça só essa parte de lesões, dificilmente a gente trabalha sozinho hoje em dia, e pode acabar que na clínica do colega tem outros colegas que façam outros tipos de atendimento. Mas, bem, aí a gente está considerando o caso que você encaminhou, que o paciente foi adiante. Mas, na verdade, você está frente a novas situações com esse paciente. E novas situações representam novos atendimentos. Novos atendimentos que, na grande maioria das vezes, eles são de baixa complexidade e, portanto, simples, fáceis de serem resolvidos. E ainda, com esse viés dos casos que a gente vai mostrar hoje, esses casos ainda dependem, muitas vezes, de procedimentos odontológicos, dentários, e talvez dentro dessa especialidade que você já trabalha, dentro dessa especialidade que você já faz. E aí o paciente tem uma lesão relacionada justamente com a sua área de atuação, e talvez falte um detalhe só para perceber a conexão dessas situações, a conexão da situação clínica para resolver a patologia que o paciente apresenta. Moral da história, na verdade, nós teremos muitos casos que eles estão inseridos dentro das outras especialidades. E por eles estarem inseridos dentro das outras especialidades, não faz sentido nós dissociarmos isso. Não faz sentido encaminhar o paciente, porque o tratamento da lesão passa justamente por questões clínicas que talvez estejam conectadas ou amarradas justamente naquilo que nós fizemos no nosso dia a dia. Bom, é claro que existe um outro passo nesse processo aí, que é reconhecer as lesões, e reconhecer passa, sim, pelo processo de diagnóstico, para você identificar a lesão. Às vezes você não vai, no primeiro momento, ter o diagnóstico conclusivo. Isso é importante, a gente ter essa noção de que não há esse imediatismo
de emitir imediatamente o diagnóstico, porque o diagnóstico é um processo que você vai construir, mas você tendo ideia da natureza da lesão, se ela é inflamatória, se ela é tumoral, você já começa a alinhar os procedimentos para resolver o caso e também começa a decidir se você vai precisar de mais exames complementares para a solução desse caso ou não. Então, vê bem, o resumo dessa linha de raciocínio que a gente está fazendo até agora, primeiro, é você perceber que tem muitas patologias que a solução delas está ligada ao atendimento clínico. E a gente precisa resolver a parte odontológica para resolver a lesão. E nós precisamos perceber essas situações, e é justamente assim que nós vamos trabalhar nos casos na sequência. Então, além da questão de você pensar ou de ter a dificuldade, talvez, justamente para orientar esse processo de diagnóstico, é muito relevante, muito importante você ter a resposta se esses pacientes existem. Por que você pode ter essa dúvida? Bom, porque está trabalhando, está no dia a dia do consultório, atendendo os pacientes, e daqui a pouco essas lesões não estão aparecendo. E aí você acha assim, vou começar a tratar a lesão, se eu estou focado na minha especialidade, eu não tenho esses pacientes, né? Que papo é esse? Mas, na verdade, tem sim. Você não está vendo? Bom, talvez. A questão é estatística, é universal. Você tem séries de trabalhos publicados em vários países do mundo, em vários estados aqui do Brasil, que fazem em faculdades, em consultórios. Então, você pode planejar ou imaginar assim, diferentes cenários, né? O cenário clínico, o cenário acadêmico, países como a Turquia, a Índia, os Estados Unidos, a Eslovênia, a Escandinávia, vários lugares do mundo com diferentes perfis de saúde, com diferentes perfis de atendimento para os pacientes, e que a estatística de pacientes que têm necessidades de atenção bucal para lesões que estão presentes, e elas não são vistas ou não são tratadas, gira na média em 30%. Aqui tem um estudo no Rio Grande do Sul, da Faculdade de Pelotas, que coloca em 23%. México, em torno de 35%. Estados Unidos baixa um pouco, mas não muito, em torno, acho que, de 15%, 17%. É claro que isso sempre vai depender da metodologia do estudo e do lugar onde ele foi feito. Mas há lugares onde você pega a população idosa, trabalhando numa faixa etária mais velha, esse índice chega a 64% dos pacientes que estão passando a cadeira e têm alterações que precisam de tratamento, e essas alterações ou não são vistas ou não são tratadas. É importante a gente destacar nesse número que a população idosa é justamente a população que tende a aumentar por causa do envelhecimento mundial da população. Então, exceto se você faz odontopediatria, e nas outras circunstâncias, nas outras áreas, nas outras especialidades, a tendência dos nossos pacientes é de envelhecimento, sem dúvida nenhuma. Num dos lugares que eu trabalho, onde eu recebo exclusivamente pacientes de estômago, que já passaram por algum colega, então, um dos lugares onde eu trabalho, eu só recebo pacientes que são encaminhados, né, eles não conseguem chegar em mim por demanda espontânea. Lá, a população de pacientes com mais idade, pacientes com mais de 60 anos, ela é esmagadora. E o que revela, comprova essa tendência. O que também comprova, então, né, que essa demanda existe, tem muita necessidade de casos e muita necessidade de pacientes. Então, por que você vai fazer isso? Primeiro, porque tem demanda, tem pacientes para ser atendidos. Segundo, os pacientes estão passando na nossa cadeira, isso a literatura está mostrando, e aí, assim, eles vão precisar de atendimento, vão precisar de solução, e olha que interessante, né? Quando o cara faz o estudo, o cara está tirando a fotografia daquela hora ali, né? Então, talvez o paciente não soubesse que tinha essa alteração ou essa necessidade, mas talvez dali a uma semana ou duas ele vai perceber e vai procurar atendimento, e ele já passou por nós, e a gente não viu, a gente não foi proativo o suficiente, talvez, né, para perceber e fazer essa proposta de tratamento. Bom, aí, assim, umas questões que também surgem, assim, importantes, assim, o colega dizia assim, eu não sei o que fazer com o caso, eu não sei como tratar.
Isso está relacionado ao processo de diagnóstico, a gente vai tentar pautar essas coisas hoje, assim, exatamente essa questão do eu não sei o que fazer, eu não sei como tratar a lesão. Mas eu já falei isso hoje, eu preciso reforçar, né? Cara, tem que lembrar que a grande maioria dos problemas bucais, eles são de origem inflamatória. Portanto, se você domina bem a inflamação, você já tem o norte para orientar o tratamento. O que não pode fazer, que é algo que nós comentamos na live de ontem, assim, tá, você reconheceu a natureza inflamatória da lesão, começou uma forma de tratamento com esse foco de remover o agente causal, enfim, seja lá o que for, e não deu resultado. Aí não insiste, porque é nessas circunstâncias, quando você institui uma terapia, hoje que ela não está funcionando, e você insiste nela, aí sim que as coisas podem se complicar. E a outra situação que acontece é a dúvida que surge em relação ao tratamento dentário, odontológico. O que vem antes? O tratamento odontológico ou o tratamento da lesão? Pessoal, existe só uma exceção para essa regra. Se o tratamento odontológico ele é um tratamento de reabilitação, que você vai fazer trabalhos protéticos extensos, que você vai fazer implantes ósseo-integrados para reabilitar o paciente, esses casos de reabilitação do paciente são os casos onde você vai primeiro fazer a parte de tratamento da lesão e depois você vai fazer o trabalho de reabilitação. Então, quando isso envolver prótese ou reabilitação, ou implantes, né? Porque está dentro desse contexto aí. Nas outras circunstâncias, quando você vai fazer tratamentos clínicos, dentística, endo, pério, cara, o primeiro passo é fazer a condução dessa parte odontológica junto com a condução da lesão. Às vezes nós recebemos pacientes encaminhados que o colega diz para o paciente assim, não, eu não sei o que é essa tua lesão, então primeiro vai fazer a consulta lá com o especialista e só depois tu volta para fazer a parte odontológica. E aí o paciente tem problemas que agudizam, problemas que não foram resolvidos e justamente o tema da nossa discussão de hoje. Lesões que são induzidas por problemas dentários, mas o problema dentário não foi solucionado. E aí você também não soluciona a lesão. Ela vai se perpetuar. Então, esse é um fundamento importante. E ainda tem um outro ponto importante nessa questão, que é a questão da adequação bucal. Porque é óbvio que qualquer forma de tratamento que você for fazer no paciente, é preciso que você não tenha um volume grande de bactérias, de placa bacteriana, de tártaro, porque são fatores irritativos locais, são contaminantes e, inclusive, são graves e podem perpetuar o processo que a gente está tentando tratar. Então, a bola no meio do campo para começar o jogo é adequação bucal sempre, independente da lesão que a gente for fazer. Como eu disse, assim, uma dúvida nessa inversão, assim, se você vai fazer reabilitação, vai fazer implante, vai fazer prótese, bom, aí é preferível, né, mais ponderável, que a questão da lesão esteja já plenamente resolvida. Esse é um caso que, assim, quem faz dentística tem certamente muita discussão para fazer aí, muitas alternativas, né, e a gente ainda viu muitos casos com amálgama. No início da minha vida profissional, assim, nos primeiros 7 anos da minha vida profissional, eu fiz muito amálgama, fiz muitas restaurações de amálgama. A resina estava começando, assim, a faculdade naquele tempo tinha 2 aparelhos foto só 2 para o ambulatório inteiro, a gente tinha que se dividir e tal. Então, eu aprendi a trabalhar bastante com amálgama, esse caso não é meu, né, mas a minha escultura é muito ruim, né? Era muito ruim, sempre foi muito ruim. Mas olha o interessante, assim, bom, tem a questão ali de ter uma infiltração, talvez aqui na margem da lesão, então algum problema que já indique a substituição da restauração, talvez seja a questão de você considerar resina, ou núcleo, coroa total, enfim, não importa. O importante é a gente perceber que no entorno desse dente, você tem uma área branca, que ela está presente na mucosa jugal, e ela está presente na porção distal lá do dente também. E aí, se você observar com mais cuidado, você vê que essa área branca, ela se estende, e você tem estrias na porção indo em direção à comissura labial. É bem discreto de perceber isso.
e posteriormente, atrás da área branca distal, você tem uma área mais escurecida de pigmentação melânica. O que está acontecendo aqui? Bom, você pode ter várias hipóteses aqui de diagnóstico diferencial. Você pode pensar, primeiramente, em ceratose friccional, tem atrito do dente ali. Você pode pensar em leucoplasia, porque é uma mancha branca. E você pode pensar no que realmente está acontecendo, que é uma reação liquenoide. Bom, vamos devagar com cada um desses pontos para a gente entender a lógica do processo, tá? Quando você tem uma reação liquenoide, você tem o amálgama induzindo uma reação que é semelhante ou que é parecida ao líquen plano. Portanto, se você não substituir a restauração de amálgama, você não vai resolver a patologia do paciente. Como é que eu sei que isso é uma reação liquenoide? Bom, isso a gente tem que ir aperfeiçoando o nosso exame clínico, porque o diagnóstico dessa lesão é eminentemente clínico. Você tem as estrias bem marcadas, você tem a pigmentação melânica que frequentemente acompanha o líquen, nem sempre, mas frequentemente acompanha o líquen, nesse caso aqui está aparecendo. E se você fizesse uma biópsia, fizesse uma remoção cirúrgica de uma área ali para fins de diagnóstico, você veria, o patologista veria, né? A gente não, mas o patologista veria lá na lâmina um quadro idêntico ao líquen plano. Se você está na dúvida, faça a biópsia, porque essa é a indicação de biópsia, justamente a dúvida. Mas é uma situação de diagnóstico eminentemente clínico. E se não houver a substituição do amálgama por qualquer outro material, e a gente fez essa listinha, então, a reação liquenoide, ela não para de acontecer. Ela vai se perpetuar e o paciente vai continuar com a mancha ali. Então, vê bem, esse é o foco, um dos focos da nossa conversa é justamente dizer que a solução da lesão ela passa obrigatoriamente pelo procedimento odontológico. Se o procedimento odontológico não for executado, esse paciente nunca vai curar da reação liquenoide. Porque ele pode curar da reação liquenoide, diferente do líquen plano, que a gente faz o manejo com medicação, mas ele vai curar um dia. Não tem como a gente ser efetivo no tratamento das lesões bucais do líquen. E aqui, no caso da reação liquenoide, se você substitui os amálgamas, e às vezes são extensas restaurações, às vezes você tem nas duas arcadas pacientes que têm restaurações MOD, então é muito trabalho ali, e que paralelo a esse trabalho, né, você está fazendo o tratamento da reação liquenoide. Então, vê bem, é aquela circunstância que dá para a gente pensar assim, eu preciso de encaminhar esse paciente para fazer esse diagnóstico? Não, eu acho que não, é questão de talvez treinar um pouquinho mais, melhorar um pouco mais essa habilidade, e você vai fazer as duas coisas. Você vai fazer o trabalho restaurador, que ali é extenso, e vai fazer o tratamento da lesão. Mas um detalhe, né, gente, o tratamento dessa lesão não é brinde para o paciente, claro que não, você vai mostrar a lesão que ele tem ali, isso não vai desaparecer logo que você substituir, isso vai ter um período de acompanhamento, e você precisa ter certeza que realmente o tratamento que foi instituído ali deu certo, está funcionando. Então, um exemplo onde a dentística ela está muito inserida e dentro desse contexto. Bom, na situação de pacientes que usam prótese, é muito frequente essa associação com candidíase nas próteses totais. E, cara, qual é a solução definitiva, né? Primeiro, bom, vamos na sequência. Primeiro vamos tratar a lesão. Antifúngico, tá, vai usar o antifúngico, vai fazer os protocolos direitinho. Então, isso é uma fase do tratamento que não tem a ver com a confecção da prótese que vai ser feita para o paciente. O paciente veio para trocar a dentadura, mas coloca o espelho na mão dele, mostra para ele o que está acontecendo, ele tem um fungo ali, uma micose, e precisa fazer o tratamento desse fungo, dessa micose. Você institui todo o protocolo de tratamento, ele vai curar a candidíase e depois vem o outro momento, a outra oportunidade, que é fazer a prótese. Quer resolver definitivamente a questão da candidíase? Bom, tira a prótese. Como é que tira a prótese? Implantes sócio-integrados. Então, vê bem, você pode agregar valor no seu tratamento,
agregar valor no seu plano de tratamento com um argumento muito importante, extremamente significativo e verdadeiro. Você não está sobreindicando implantes para o paciente que usa prótese total e já está fazendo episódios recorrentes de candidíase. Claro, né? Vamos pautar direitinho a situação. Esse é um caso muito intenso, é um caso que você tem muito fungo ali na vestibular, no fundo de sulco, aquelas áreas pseudomembranosas muito marcadas, tem as áreas eritematosas no palato ali também, bem marcadas, bem definidas, e nós sabemos que existe toda uma outra lista de fatores predisponentes que o paciente pode ter que provoca candidíase. Cara, investiga essa parada. Faz a anamnese direitinho, se você está em dúvida de diabetes, anemia, solicita os exames, mas sem dúvida nenhuma. A proposta aqui, para um tratamento onde a prótese vai ser eliminada, ela tem uma indicação clínica muito importante, porque o paciente tem uma infecção. A candidíase é infecção? Sim, a infecção por fungo é a infecção micótica mais comum da boca, e é assim que a gente pode colocar e comunicar para o paciente, né? Quer solução definitiva para que não aconteça recorrência, se o estado de saúde geral é bom, essa solução definitiva, implantes, e aí implantes não vai ter o arcabouço ali da dentadura, que é o que favorece, que faz essas recidivas acontecerem. E às vezes os pacientes não sabem, né? Eles acham que a prótese ela vai durar 15 anos, 20 anos, e às vezes eles não sabem isso justamente porque a gente nunca avisou. Então, pessoal, assim, vê bem, né? Então, essa é uma oportunidade importante que você pode fazer uma proposta de tratamento muito mais elaborada, muito mais sofisticada para o paciente, do ponto de vista de reabilitação, com uma indicação muito clara, porque ele tem uma infecção fúngica e a maneira de resolver definitivamente a infecção fúngica, se ele não tem patologias associadas de base de saúde, é eliminar a prótese, e isso pode ser feito, né? A única forma de fazer isso é utilizando implantes ósseo integrados. Esse caso é uma armadilha que aparece assim com relativa frequência, por isso a gente não é tão comum, mas também não é tão raro assim, porque esse caso foi um achado radiográfico. Foi feita uma radiografia panorâmica, apareceu na radiografia panorâmica aquelas áreas mais radiolúcidas ali, junto aos incisivos inferiores, e como essa área central da radiografia panorâmica é uma área que a coluna fica sobreposta, então é uma área pobre de observação radiográfica, foi solicitado uma periapical. Normalmente a gente faz ao contrário, né? Normalmente primeiro a gente solicita uma radiografia panorâmica e a periapical não dá, e aí a rotina, né, o esquema seguinte é você solicitar a panorâmica. E aqui foi o contrário. Primeiro foi feita a panorâmica, não era legal a visualização ali na região central, e foi feita a radiografia periapical. Bom, aí você vê aquelas áreas ali radiolúcidas, então você vê aquelas múltiplas áreas radiolúcidas associadas ali, e se você observar bem no limite da radiografia, tem uma área radiopaca mais inferior. Qual é o pensamento natural que nós podemos ter? Né? O pensamento natural que a gente pode ter é que tem a necrose desses dentes. Ah, mas não tem cárie. Bom, isso é extremamente importante, né? A gente perceber que os dentes são rígidos. E realmente os dentes são rígidos. Bom, pode ter acontecido necrose asséptica porque houve algum tipo de traumatismo ali e acabou desenvolvendo a lesão. Beleza, pode, é factível. Qual é o próximo passo aqui? Pulpoteste. Então, tem que testar a vitalidade desses dentes. E aí, o surpreendente é que esses dentes, eles têm vitalidade pulpar. Então, o que está acontecendo? O dente tem vitalidade, você tem áreas radiolúcidas associadas às raízes dentárias, que sugerem lesão periapical inflamatória, mas não é. Esse é um problema ou uma patologia que se chama displasia sementária periapical. E no caso da displasia sementária periapical, também chamada displasia sementária óssea periapical, e ela é uma lesão fibroóssea que você tem vários estágios de remodelado ali, onde você vai ter uma fase de reabsorção, e essas áreas radiolúcidas elas vão estar muito mais evidentes, muito mais marcadas, e aí você tem uma fase de neoformação, e aí as áreas radiopacas elas ficam mais evidentes, ficam mais marcadas.
O que você vai fazer com esse paciente? Qual é a conduta? Então, tem duas coisas que passam sempre na cabeça da gente, dependendo, então, do nosso viés de especialidade, né? Se o cara tem um viés mais clínico ou é endodontista, você vai ter que fazer as endo, né? Porque é endodontista, então quer resolver as coisas com endo. Aí o cara tem um viés cirúrgico, aí ele olha ali e diz assim, não, tem a lesão, tem que resolver com cirurgia, né? Então, justamente quando a gente diz que resolver as lesões no dia a dia da clínica, está muito ligado a gente enxergar todas as ferramentas que a gente tem disponível. E não se pensar como carpinteiro, né, que se o cara tem um martelo, acha que todo o problema é prego, ele vai resolver todo o problema com martelo. Então, aqui, pessoal, a gente precisa ter, é um caso que a gente precisa ter parcimônia aqui, tranquilidade, para não fazer nada. Mas é nada mesmo? Não, não é nada mesmo. Você tem que acompanhar o paciente. Periodicamente, você tem que radiografar, e é assim que você vai confirmar o seu diagnóstico, pelas alterações de imagem radiográfica. Não é indicado fazer biópsia, e se você fizer biópsia, a imagem da lâmina lá para o patologista, ela não é muito conclusiva, e no caso de, eventualmente, essa endodontia ter sido feita, ou houver a realização das endodontias, isso não está adequado, não deve ser feito, porque ela não está relacionada com a patogenia do processo, e, obviamente, a gente comentou antes, esses dentes são bios, esses dentes têm vitalidade pulpar. Então, não se deve fazer essa intervenção, não se deve fazer a endodontia, né, o tratamento endodôntico. Bom, cara, como é que eu vou confirmar isso? Né? Como é que eu vou ter certeza dessa situação? Bom, primeiro você precisa conhecer, e agora você já conhece, você precisa perceber que esse padrão radiográfico, ele não é típico, ele não é igual às lesões periapicais inflamatórias. E aí, então, você sabe também que a reabsorção óssea, ela é um processo lento, ela demora. Esse é um paciente que não tem sintomatologia. Essa é uma alteração que dá mais em mulheres negras, mas pode dar em qualquer raça e em qualquer sexo também, mas a prevalência maior é em mulheres negras. Então, você vai costurando esse monte de pista. Mas o mais importante é prestar atenção ali na questão da imagem radiográfica, tá? Você vê que é um padrão misto, quer dizer, tem áreas radiolúcidas e áreas radiopacas que estão associadas. E como, então, há pouco eu dizia que você sabe que essa questão de reabsorção óssea, ela demora tempo, você pode radiografar daqui a 30 dias, com muita tranquilidade, e depois, em 3 meses, e aí fazer o acompanhamento da evolução do quadro. Um outro detalhe, às vezes, isso não está só aqui na região anterior, isso pode acontecer em outras áreas da mandíbula também, associadas a essa, ou não a essa área da região anterior. Mas a grande pista, o grande ponto aqui para estabelecer o diagnóstico diferencial é a vitalidade dos dentes, certo? Então, uma lesão ardilosa, que às vezes pode nos enganar e pode nos induzir a fazer um tratamento absolutamente equivocado, que é as endodontias, né? Esse paciente precisa só de controle radiográfico. Lesão em lábio. Na verdade, a gente tem muitos problemas associados aqui, e esse é um tipo de paciente que passa rotineiramente na nossa cadeira. Certamente ele estava lá naquela estatística que a gente citou, na média 30%, e que em alguns lugares chega a 64%, principalmente com pacientes idosos. Porque o que chama atenção é a lesão ali, perto da comissura do lado direito, que tem uma crosta. Mas se você observar todo o lábio do paciente, todo o lábio tem alteração de cor. Tem áreas que ele está mais rosa, tem áreas que ele está mais esbranquiçado, e tem áreas na mucosa de transição aqui do vermelhão do lábio para o epitélio, para a pele propriamente dita, que aquela zona ela está absolutamente irregular. Então, isso é resultado de uma vida inteira de exposição ao sol, e que aquela lesãozinha do canto ali, ela pode ser um carcinoma de lábio, ela pode, mas ela não tem o aspecto típico ainda de um carcinoma, porque ela não tem infiltração, não tem elevação das bordas, que é o que caracteriza a infiltração, ela parece uma lesão plana. O primeiro ponto de diagnóstico aqui é quelite actínica.
que a gente vai fazer com esse paciente? Então, esse é um paciente que ele entra em todas as especialidades da odontologia e é um paciente que precisa, sim, de tratamento e precisa, sim, de acompanhamento, porque ele tem sinais evidentes no lábio que esse lábio pode desenvolver câncer com o passar do tempo. Então, isso é uma conversa... Vê bem, esses pacientes, eles têm... a gente tem que ter uma abordagem com eles muito clara. Sim, mostrar as alterações, mostrar as diferenças de cor, esclarecer para o paciente que são lesões que elas são potencialmente perigosas, mas que se ele cuidar, ele não vai desenvolver câncer, muito provavelmente. Mas também é preciso esclarecer para o paciente que a conta que o DNA está fazendo da agressão que ele está sofrendo do sol da vida inteira, ela não diminui. Essa conta só aumenta, porque as alterações genéticas, elas só vão se somando. Por isso, a gente precisa interromper a soma. Então, esse é um tipo de conversa que funciona muito bem, porque eu faço esse papo há muitos anos com os pacientes, então, é uma dica que eu estou dando para vocês. Né? Então, essa conversa as pessoas entendem com clareza, quando você mostra as alterações de cor ali, sabe, a queixa era feridinhas, tá, beleza, nós vamos tratar a feridinha. E se tudo correr bem, ela vai fechar, a gente não vai precisar operar. Vai usar a pomadinha ali, cicatrizante, mas não é esse o problema só. O problema ele é generalizado. E a gente tem que se preocupar com esse lábio todo. Então, vai ter que instruir o paciente a respeito de cuidados de proteção solar, vai explicar, então, essa conta, né, que eu dizia, né, fala para o cara que isso aí vai somando, mas tem que parar de somar, tem que começar a somar mais devagar, já que parar não dá, esse cara nunca mais sair na rua e não pegar mais radiação. Mas, então, é um paciente que vai ser um paciente eterno nosso, um paciente que tem que estar vinculado. Você vai fazer o tratamento ali da úlcera, com pomada cicatrizante, enfim, tem várias alternativas. Se ela resolver bem em 10 dias, 14 dias, maravilha, mas daqui a 30 dias ele faz o primeiro retorno no consultório. Para a gente ter certeza que resolveu, porque às vezes você trata, ela fecha e dali uns dias abre de novo. Então, você pode dar essa consulta de 30 dias para o paciente, né, como incluído no acompanhamento dele, e nessa consulta de 30 dias você vai determinar quando vai ser a próxima. Se tudo correu bem, você pode ampliar esse intervalo para dali 3 meses e conversar sinceramente com ele se ele realmente aderiu às questões de proteção solar. E são de duas naturezas, né? Proteção química e também proteção mecânica, utilizando chapéu ou boné, alguma coisa dessa natureza. E aí, pessoal, dali para frente, esse esquema de retorno de consulta para acompanhar as alterações do lábio, primeiro ele tem que saber que se essa úlcera voltar a abrir, isso acontece, essas úlceras recidivam, justamente porque a conta da agressão ela não é zerada. Então, ele precisa ser informado que se a úlcera recidivar, ele tem que voltar antes do prazo. Não é para ele esperar o intervalo que está combinado. Por outro lado, se as coisas continuarem evoluindo bem, você vai programar para ele retornos de 3 meses, 4 meses ou 6 meses. Isso você vai avaliar de acordo com a evolução que teve o tratamento da úlcera e o aspecto geral do lábio, né? Se tem mais áreas com placas, se tem áreas endurecidas, tocar o lábio é extremamente importante. Então, esse é um universo muito grande de pessoas que precisa desse tipo de atendimento, que precisa desse tipo de acompanhamento, e aí sim a gente está fazendo prevenção de câncer. A gente não está fazendo diagnóstico precoce, a gente está evitando que aconteça essas circunstâncias. Paciente de prótese total, é possível ver ali a situação da dentadura, que é bem precária, é uma dentadura antiga, isso acaba sendo uma situação recorrente, que os pacientes têm essas próteses e usam ela por muito tempo, acabam não substituindo, e esse é outro caso onde nós podemos agregar muito valor na nossa proposta de tratamento clínico, porque ele tem uma hiperplasia desenvolvida ali no assoalho da boca, aquela área hiperplásica está atrás do rebordo. Se você remover temporariamente essa prótese ou fizer um grande desgaste nela para tirar a agressão, essa hiperplasia ela diminui de volume, porque você tira o componente inflamatório que está ali agredindo a lesão. Agora, se ela vai desaparecer totalmente ou não, depende, isso vai ser com a evolução do caso. Mas, de novo, é uma situação onde a solução definitiva para isso não acontecer é o implante ósseo integrado.
Aftas são também um universo de pacientes que aparecem em todas as áreas, em todas as especialidades, e que a gente tem que tratar. Tem mais de uma forma de você tratar isso, e às vezes a gente nem pergunta se isso está acontecendo com o paciente. Você pode tratar de forma medicamentosa, com corticoides tópicos, você pode tratar com laser terapia, mas se você não tem o aparelho de laser, ou você não sabe fazer laser terapia, você sempre tem a opção de fazer o tratamento medicamentoso. Esse é um líquen plano furioso, um líquen plano enlouquecido, porque ele tem aquela área branca que é típica, característica, mas ele tem uma área central ali, atrófica, bem marcada. Então, esse é um paciente que tem o líquen sintomático. Quando você olha os dentes lá em cima, não tem aquelas restaurações extensas de amálgama que a reação liquenoide induz, e também isso está muito forte, né? Está muito poderoso. Como é que eu tenho certeza que é líquen? Olha o resto da boca, líquen nunca é uma lesão única. Então, esse paciente vai precisar de, primeiro, tratamento com corticoide tópico, vai usar por um tempo, a lesão melhora, e é um paciente que vai ter que ser acompanhado indefinidamente. A consulta periódica desse paciente é exame físico, simplesmente exame físico. E se houver alteração da condição do líquen, corticoide tópico, bochecho de Dexa, que é simples de ser prescrito, e você faz o acompanhamento do caso. Então, algo que é corriqueiro, se o líquen é assintomático, não está enlouquecido desse jeito, com essa área atrófica ulcerada aí no meio, é só exame físico e acompanhamento, e o paciente saber que, se ele tiver uma agudização, ele pode te procurar sempre que for preciso. Bom, a língua é um universo, né? A língua dos pacientes nos dá muita coisa para fazer, nos dá muito mercado. Por quê? Bom, porque síndrome de ardência bucal, a língua é o principal ponto que acontece. Tudo que acontece de patologia bucal no geral, ela acontece na língua também. Granuloma piogênico, candidíase, cara, tudo que se sabe, câncer, fibroma, mucocele no ventre da língua, e ainda tem aquelas patologias típicas da língua, como a leucoplasia pilosa, às vezes as amígdalas linguais, elas que é tecido linfóide lá no terço posterior, ela está hiperplásica, precisa de tratamento. Então, a gente sempre começa essa abordagem da amígdala lingual usualmente com clorexidina, que você tira a infecção secundária. Só se não evoluir bem, vai estar indicada a remoção cirúrgica das amígdalas linguais. Então, há um mundo aqui de lesões relacionadas à língua que envolvem, sem dúvida nenhuma, tratamento e acompanhamento. Esse caso, quando você tem, então, uma lesão nodular no rebordo e você tem um fator etiológico ali junto, determinado ali, o estímulo inflamatório, né? Tem cálculo, tem placa. Cara, o primeiro passo é esse. Não manda esse paciente, ou não pensa, ou não faça você a cirurgia de remoção desse nódulo ali na gengiva, sem antes resolver a questão odontológica. Então, o primeiro passo é remover tátaro, remover placa. Trata esse paciente uma semana depois da remoção com clorexidina, você melhora tremendamente o procedimento, porque você tira o componente inflamatório da lesão, você devolve saúde gengival e só depois pense na remoção. Olha esse outro caso aqui, que o paciente tem, de novo, o universo que a língua representa, né? Às vezes o paciente procura o atendimento por causa da lesão nodular que ele percebeu, mas você tem uma língua geográfica muito marcada, você tem áreas de atrofia, de perda de papila, muito extenso. Então, assim, tem que fazer a remoção cirúrgica da lesão, mas também vai ter que fazer o acompanhamento da língua geográfica, sem dúvida nenhuma. Esse outro caso aqui, você tem de novo a lesão exofítica ali na gengiva, agora não precisa adequação bucal ali para ser feito. É um caso que para implante vai dar trabalho, porque falta osso ali, você vai ter que recompor o volume ósseo e tal. E aí sim, aquela circunstância que a gente comentava no início, cara, se você vai reabilitar, primeiro você vai resolver definitivamente a lesão, a área de hiperplasia, e depois você faz o trabalho de reabilitação. Não importa se você vai fazer implantes aqui, ou se você vai fazer uma prótese convencional, uma PPR, enfim, algo do gênero. Outro caso de um paciente com líquen plano, com a placa na língua. Então, esse é o líquen tranquilo que eu comentava antes, o líquen que está assintomático, que muitas vezes o paciente não sabe que tem. E aí a gente tem um papel fundamental aqui, identificar a lesão. Eu posso pensar que é leucoplasia? Pode, mas olha o resto da boca.
você vai ver que o dorso da língua ali está marcado, você vai ver que tem lesões na mucosa jugal também, talvez tenha gengiva, talvez até tenha gengivite descamativa, que o líquen pode provocar, como outras lesões autoimunes. O laser melhora quando está sintomático. O laser melhora quando ele está atrófico, erosivo, que precisa fechar a lesão, e ele melhora tremendamente. Ajuda bastante. Então, pode fazer sim. Mas nesses casos que está só a placa, ou está só as estrias brancas, aí não adianta, assim, não tem indicação de ser feito, porque ele não vai melhorar o caso. Paciente com hiperplasias significativas ali, que às vezes assustam a gente, cara, vamos ver a história, né? Qual é a história desse paciente? A história desse paciente é que é uma gestante, e aí fez granulomas piogênicos, que durante a gestação, por causa da alteração hormonal, a gente chama isso de granuloma gravídico. Está envolvendo as duas áreas, mas lembra o início da nosso papo? Você precisa fazer a parte de tratamento odontológico primeiro. Então, faz uma deplacagem, a pessoa não consegue escovar entre o dente e a lesão depois que ele está com esse volume. Dependendo do momento da gestação, você pode planejar a remoção, ou você faz a adequação bucal, espera a gestação vir a termo e faz o procedimento depois, né? Isso é outra história. Mas a questão de remoção de placa, e de usar clorexidina também para tirar a infecção secundária ali é extremamente importante, e isso tem que ser feito antes da cirurgia, para que você não faça a cirurgia numa área contaminada. E esse caso aqui, então, é um caso extremamente, não sei se dizer se interessante é a palavra certa, né? É um pouco até frustrante. Porque é o seguinte, eu recebi esse paciente encaminhado, porque tinha aquela alteração na gengiva ali. E se você observar os dentes no geral ali, o estado de saúde bucal desse paciente é bom, é muito bom. E o colega simplesmente viu aquela área e já mandou o paciente adiante, que é justamente o que a gente vem falando para esse cara. Elabora teu processo diagnóstico, né? Te envolve com o caso. E aí, então, pô, faz pelo menos uma radiografia da área ali. Apesar da excelente condição bucal do paciente, excelente, era boa, realmente, ele tinha um resto radicular. E acontece isso às vezes, né? Que o paciente tem um molar extremamente fraturado, quebrado, e os outros dentes estão em boas condições. E aí, ele fraturou esse molar há muito tempo atrás, na juventude, e as raízes ficaram lá, e hoje as raízes estão aparecendo numa posição que é um pouco atípica, realmente, porque os outros molares migraram e fecharam o espaço, mas você não pode se assustar, né? Não pode correr sem ver do que. E nesse caso aqui, era resto radicular. Então, simplesmente resto radicular. Então, um caso, assim, de uma patologia que seria algo assustador, complexo, difícil de ser feito, pessoal, era um resto radicular, né? Que o que precisou aqui é um minuto a mais aqui de investigação, olhar melhor, né? E o nosso exame físico, às vezes, tem esse viés, às vezes tem essa condição de que a gente pega o espelho e olha de longe o caso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa discussão de casos, para mostrar que resolver lesão de paciente não só está dentro das diferentes especialidades, como às vezes isso é obrigatório. Como às vezes você só resolve a lesão, você só é resolutivo no processo, justamente com procedimentos clínicos odontológicos. Dá uma ansiedade, às vezes, uma preocupação de que a gente precisa resolver definitivamente a lesão e esquece daquilo que a gente faz melhor, que é o atendimento clínico, o atendimento odontológico. Então, assim, dica final, pessoal, precisa mudar um pouco a nossa maneira de pensar referente às lesões, precisa mudar um pouco, hoje está na moda falar em mindset, né? Precisa mudar um pouco e tirar um pouco daquele viés da estômago que a gente aprende na faculdade, ou do diagnóstico que a gente aprende na faculdade, que o paciente de lesão é o paciente de lesão. E você não vê isso, a questão inserida dentro do seu consultório, no dia a dia. Então aí, pessoal, você tem essa visão assim, um pouco diferente daquilo que é visto, da maneira como é visto na faculdade, né? Que a coisa é estanque. Não, a coisa está no dia a dia da nossa cadeira e a gente precisa ter esse discernimento de resolver as questões também.